Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Aqui é a Mãe de Keila, que eu compartilhar convosco a rotina de uma dona de casa, mãe estudante, que sai às 5 e volta de noite. Aqui eu estava com a princesa Keila, ela queria sair no vídeo. Já tinha o nosso leite de coco, porque queria fazer o nosso arroz de coco. Então aqui já tinha lavado o nosso arroz, já tinha posto aí na nossa panela aí que estava mexendo o nosso arroz de coco. E já tinha temperado o nosso frango aqui com alho, limão, um bocadinho de caldo, deixei a marinar por alguns minutinhos e nossa frigideira já tinha posto um bocadinho de óleo, porque primeiro queria fritar, depois queria fazer o nosso molho, queria fazer uma carneirada com arroz de coco. O nosso frango de um lado já tinha cozido, então aqui estava virado do outro lado. Também já estava pronto o nosso frango. Levei alguns legumes que eu tinha em casa, cebola, feijão verde, pimenta, cenoura. Aqui estava a recortar os nossos legumes para poder preparar o nosso jantar. Estava aqui a descascar a nossa cebola, descasquei a nossa cebola, depois lavei, depois comecei a recortar a nossa cebola, aqui os nossos legumes já estavam todos eles cortados. Levei a nossa panela de caril, que eu queria fazer o nosso caril, pus aí no fogo, pus um fio de azeite, de óleo, então aqui estava com todos os ingredientes que eu queria pôr. Então pus primeiro a cebola, comecei a loirar a nossa cebola muito bem até cozer. Aqui estava eu a mexer a nossa cebola, mexi muito bem, para certificar aqui embaixo não pode se queimar. Mexer a nossa cebola a loirar até cozer. Depois deixei para poder cozer sozinho normalmente bem, aí deixei o nosso pau de mexer. Enquanto isso fui levar algumas misturas de tempero em casa, levei mistura de tempero, pus aí, também mexi novamente a nossa panela. Olhem só como está a ficar o nosso caril. Meus amigos, vocês podem ter a certeza que essa é uma receita muito boa, vocês vão gostar. Então aqui estava a mexer a nossa cebola, depois levei nosso massa tomate moçambicano, pus aí, mexi a nossa panela de caril, aí estava eu a mexer a nossa panela para certificar que embaixo não pode se queimar, já estava naquele ponto desejado. Levei agora a nossa carne, aqui estava eu a pôr a nossa carne aí no fogo, nesse molho, tá aí, pus toda ela a carne, aquela nossa carne que eu acabava de fritar. Depois comecei a mexer a nossa panela para não poder queimar aquele nosso molho. Aqui estava eu a queimar, mas estava muito quente, não tinha pano infelizmente. Então aqui estava a mexer a nossa panela, mexi. Depois vi que já estava naquele ponto, depois deixei por alguns minutinhos. Fui ver novamente o nosso caril e vi que tinha que mexer novamente, mas tenho que tomar cuidado, porque essa fase você não pode mexer muito, senão o frango se desfaz. Aqui estava a mexer novamente, mexi, deixei a cozer a nossa carne. Fui levar a nossa batata, porque queria meter a batata nessa caldeirada. Então levei a nossa batata, pus aí, mexi juntamente a nossa carne com a nossa batata, mexi com todo o cuidado, mexi, deixei aí. Depois fui levar um bocadinho de água, pus aí no nosso caril. Aqui estava eu a meter água no nosso caril, meti aí. Depois mexi um pouco, deixei a nossa panela para poder cozer normalmente. Enquanto a nossa panela cozia, eu fui ver a princesa Keila, porque nesse dia que ela estava a chorar muito mesmo, meus amigos. Estava a chorar muito. Então aqui fui abrir nossa panela de caril e só vi que estava a cozer normalmente bom a nossa panela de caril. Então levei aqueles legumes, aqueles ingredientes que eu cortava. Então comecei a pôr aqui a nossa cenoura, depois fui pôr a nossa folha de loiro, depois pus o nosso feijão. E por fim pus o nosso alho, porque eu piquei alho, pus. Então pus aí, mexi a nossa panela com cuidado, muito cuidado mesmo. Depois levei o nosso tempero caldo, que não pode faltar nessa receita. Esse caldo anima, caldo moçambicano, muito bom. Levei aquele nosso caldo, pus aí. Também quis dizer também feijão verde, já estava esquecido desse ingrediente. Tinha um bocadinho de feijão verde, então pus aí também. Pus aquele nosso caldo. Mexi a nossa panela com cuidado, muito cuidado mesmo. Mexi a nossa panela, deixei a cozer. Então, aqui estava a cozer o nosso caril. Mexi muito bem. Olhem só como está a ficar, meus amigos. Essa receita é muito boa. Peço que façam, não vão se arrepender. Seguem passo a passo. Meus amigos, vocês já devem ver o que eu estou a dizer, que essa receita é muito boa.
Mexi então novamente, abri nossa panela novamente para poder mexer. Mexi com cuidado, pouco, bem, com todo o cuidado para não desfazer o nosso frango. Então já estava pronto o nosso frango. Levei pimento, desliguei o nosso feijão, o nosso fogão, levei pimento, pus aí, deixei a cozer com vapor. O nosso curry ele tapei, fui abrir novamente, já estava pronto. É isso aí, uma caldeirada de frango com arroz de coco. Esse foi o nosso jantar, hein? Meus amigos, espero que tenham gostado. Comentem, compartilhem para mais amigos, para eu trazer mais conteúdos como esse, meus amigos. Tchau. O nosso arroz de coco tá aí. Tchau, meus amigos. Eu já estava cansada. Tchau, comentem, compartilhem. Tchau, meus amigos.